disposição do mover. Lucas capítulo 15, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos. O texto é bem conhecido de todos nós. O Senhor moveu meu coração para trazer essa palavra de alerta para nós, a igreja santa. Lucas 15, nós vamos ler a partir do verso 8, que diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Amém? Podem sentar. Queridos, nós temos vivido dias decisivos na vida da igreja. Não sei se você tem acompanhado as últimas notícias, os últimos acontecimentos, como estão as movimentações no que diz respeito a nós, a igreja. Não uma igreja denominacional, não uma placa. Não estou me direcionar à Assembleia de Deus Batista, Presbiteriana, Universal, etc. Mas a igreja comprada pelo sangue de Cristo, a igreja por quem Cristo morreu, a igreja que independe da sua geografia e também da instituição a que pertence. Estou falando da igreja universal, universal no sentido todo, amém? Não a universal do Bispo Macedo, para você entender. Bom, nós, a igreja, temos sido nesses dias peneirados. O Senhor está peneirando a sua igreja. Há um desejo do céu de separar o santo e os que são dos que não são. Nós estamos vivendo dias decisivos onde a luz de Deus que é em nós vai precisar brilhar nas trevas. Dias de ser sal da terra, dias de manifestação dos filhos. Aqui diga que o mundo já está cansado quando se trata de igreja. E eu tenho percebido isso na prática, em conversas com pastores, em bate-papos com amigos. A gente percebe uma resistência do mundo em relação à igreja, mas esse mesmo mundo está aguardando a manifestação dos filhos. Talvez você ainda não tenha percebido isso por causa da orfandade que você vive, da ausência de paternidade. Existe uma ausência gritante de paternidade. Muitas pessoas têm vivido anos e anos na igreja sem saber quem são, de onde vieram, onde estão e para onde estão indo. Não tem o mínimo senso de propósito. Isso faz com que o povo fique hoje como o povo do Senhor ficou, girando em círculos no deserto, quando poderia atravessá-lo em poucos dias. E às vezes a gente vive essa corrida aí dos ratos, espiritualmente falando, tentando avançar, mas por causa dessa ausência de paternidade, sem saber quem nós somos. E quando a gente não tem uma identidade ativada, a gente vive em busca de aceitação, querendo ser aceito pelos outros. A gente deixa de ser quem a gente deveria ser para estar naquele clã, naquela tribo,
naquele grupo. Então, nesses dias, o Senhor está separando uma igreja dentro da igreja. Amém? Nós ouvimos aqui da missionária que me antecedeu, falando a respeito das 10 virgens, cuja metade era louca e a outra metade prudente. A prudente tinha azeite nas suas lamparinas, enquanto as loucas não tinham. E não é isso que a gente tem visto nesses dias. Vir para o culto não é ser igreja. Vir para a igreja, e aí a gente precisa analisar esse contexto de igreja, que a gente é muito apegado à igreja templo, né? A gente, igreja, é esse caixote aqui que a gente está. Então vamos analisar assim: vir para a igreja não é ser igreja. Ser igreja é você ser sal da terra e luz do mundo, onde Deus te plantar. Na sua casa, no seu serviço, no seu momento de lazer. E nesse texto aqui, que nós acabamos de ler, que alguns teólogos gostam de dizer que o capítulo 15 de São Lucas é o capítulo dos perdidos, que fala da ovelha perdida, fala do filho também, que saiu da casa do pai e foi viver de forma dissoluta, e também fala a respeito de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu essa dracma dentro da sua casa. E ela então toma 3 atitudes com o objetivo de recuperar aquilo que ela havia perdido. Ela acende a candeia, ela varre a casa e ela busca diligentemente. Existia um costume na época em que as mulheres traziam presas à sua testa algumas moedas chamadas de dracmas, e essas moedas simbolizavam o número de qualidade que essa mulher tinha em relação ao seu marido. Quando essa mulher perde a dracma, ela cai, ela se perde dentro do seu ambiente rotineiro. Irmãos, as nossas maiores perdas acontecem dentro da nossa rotina. É dentro da sua rotina que você perde o desejo de orar. É dentro da sua rotina que você para de jejuar. É na sua rotina que você perde o interesse pela leitura da palavra. É dentro da sua rotina diária que você é abafado pelos prazeres dessa vida, e você já não tem mais aquele tempo de qualidade que você separava com o seu Senhor, onde você tinha sensibilidade espiritual de ouvir a direção do próximo passo. Sabe por que a igreja tem vivido tão perdida nesses dias? Porque a igreja está perdendo a habilidade de entrar na nuvem e ficar nela, até que seja preciso sair da nuvem com uma obra. Você não sai da nuvem pela vontade própria, você só sai da nuvem quando tem um decreto de Deus em suas mãos. E a gente está caminhando com muita pressa para um lugar que não é nosso. A gente está trazendo o mundo para dentro da igreja para atrair o mundo. A gente está numa mão inversa daquilo que o Senhor nos ensinou. E nesses dias, Deus está levantando homens, mulheres, profetas, profetisas, pastores, amantes da igreja, no sentido de amá-la, não de flertar com ela, para exortar a igreja. E a exortação desses dias não tem sido bem recebida pela igreja, porque nós estamos vivendo dias de comichões nos ouvidos, em que a palavra do apóstolo Paulo está se cumprindo já, em que o povo adquiriria para eles amantes segundo o desejo do seu coração, pastores que agradem a eles, cujas mensagens sejam afáveis ao seu ego, que massageiam o ego.
Mas a verdadeira mensagem é aquela que nos confronta, a ponto da gente ser alinhado ao plano eterno de Deus para nós e reposicionado ao nosso lugar de origem. Olha a história da igreja, irmãos. É só você analisar a história da igreja, quem ela era e quem ela é hoje, e quem o Senhor deseja que ela seja. A gente está vivendo dias da igreja que acha que tem vida, mas está morta, que goza de condições externas, mas a vida interna de comunhão, de abnegação, de humilhação com jejum, com súplica, com oração, não aquela oração com o desejo apenas de sair da presença de Deus com aquilo que você quer, mas aquela oração que você sai de lá com aquilo que Deus quer em você, a oração que te leva até a presença de Deus para que Deus tire de você algo que está desagradando a Ele e Ele coloque em você algo que está necessitando em sua vida para que você continue sendo um luzeiro onde Deus te mandar. Aleluia! Nós estamos vivendo dias decisivos em que a igreja será como a uva amassada, como a azeitona amassada, como a cana amassada, para que saia o melhor que ela tem, e o melhor que a igreja tem é Cristo ressuscitado. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele diz assim: quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu fui em demonstração de espírito e de poder, para que a sua fé não ficasse firmada na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. A igreja precisa voltar para esse ambiente e achar essa dracma que a gente perdeu. E aqui nós podemos analisar essa dracma individualmente. Por exemplo, você tem algo que Deus te deu que não está mais com você. Se você fizer uma introspecção, se você olhar para dentro, se você rebobinar a sua vida e analisar quem você era há alguns anos atrás, meses, talvez dias atrás, você vai ver uma comunhão que você tinha e que hoje você já não tem mais, um amor pelo sagrado que você tinha e que hoje você já não tem mais, uma sede e fome pela palavra que fazia com que você deixasse de lado as outras coisas, passasse horas ali mastigando o livro, que hoje você já não tem mais. E onde foi que essa dracma se perdeu? Dentro da sua rotina diária. Porque a dracma estava perdida dentro da casa dessa mulher. E a primeira atitude que ela vai tomar é acender a candeia, é trazer claridade para o ambiente que estava escuro. Ninguém acende luz de dia, irmãos. Não tem necessidade de você acender luz quando já tem luz. A gente só acende luz na escuridão. Qual é a área da sua vida que está escura, que você precisa lançar luz de Deus aí? Qual é a área da sua vida que a coisa obscureceu de tal forma que o Espírito Santo não está conseguindo mais romper a barreira para falar com você na sensibilidade que você tinha? Não havia dificuldade para Deus falar com você. Não precisava nem de Deus usar profetas, não desmerecendo os dons espirituais que são o ornamento da igreja, mas o Senhor comungava diretamente com você. E hoje o Espírito Santo já não tem mais essa liberdade. Não é porque ele não quer, não é porque ele não pode, é porque ele não é invasivo. É por isso que o texto bíblico diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então não espere o Espírito Santo arrombar a porta do seu coração, porque ele não irá fazer. É necessário que você acenda a candeia o quanto antes, para que você não tropece na escuridão espiritual que você está vivendo hoje. É necessário que você traga luz para as áreas escuras da sua vida, para que o Espírito Santo consiga trazer a consciência para a sua mente, para o seu coração,
sensível para ouvir a ordem dele, próximo passo, se é para a esquerda, se é para a direita, se é para parar, se é para avançar, se é para fazer, se é para deixar de fazer, se é para abraçar, se é para deixar de abraçar, se é para plantar, se é para colher, se é para chorar, se é para sorrir. Tu precisas de luz do céu para ouvir a voz do Espírito Santo reposicionar você. E aqui eu quero trazer um dado para os irmãos. Nós temos tempo para tudo. Irmãos, uma das coisas que foi dada ao mundo, que vai conspirar contra nós, se chama isso aqui. Se você pegar as configurações do seu smartphone, você vai ver quanto tempo diário você passa em cada aplicativo costumeiro seu, seja Instagram, Facebook, TikTok, vai, sei lá das quantas. Quanto tempo a gente passa vendo uma série? Eu não estou falando aqui que é pecado você assistir uma série, não é essa a questão, eu estou falando de prioridade. Quanto tempo a gente passa numa conversa com um amigo, que às vezes nem amigo é? Quanto tempo a gente passa gastando com a gente, com o nosso corpo? E é bom você cuidar do seu corpo, porque é tempo do Espírito Santo. Não estou falando aqui que você tem que ser um descuidado, mas por que você não faz a mesma coisa, com o mesmo tempo, com a mesma temática, com a mesma aplicabilidade da sua alma, meu filho? Porque a Bíblia diz, irmãos, que isso tudo aqui um dia vai ruir. Esse castelo que a gente vive diuturnamente tentando construir vai perecer, mas nós teremos que dar conta da nossa alma para o nosso Senhor, do que nós estamos construindo aqui, de quem nós fomos aqui. E a igreja está ficando apática quanto a receber palavras que reposicionam ela. As palavras de exortação, de reposicionamento não são mais aceitas. É só você olhar para os seus filhos, para essa geração. Analise a igreja de hoje de acordo com essa geração de filhos que a gente tem. Olha como é inábil para nós ensinar um filho hoje, porque eles não têm a mesma habilidade de escutar a gente que nós tínhamos, de escutar os nossos pais. Quando os nossos pais falavam conosco, gostando ou não, a gente abaixava a crista e dizia sim, senhor, ou não, senhor. Hoje a gente fala com os nossos filhos e eles têm sempre uma contra-resposta, eles têm sempre um argumento, eles têm sempre razão. E a igreja de hoje está assim, vivendo a adolescência espiritual, quando deveria estar vivendo a maturidade dela. Aleluia! Deus está levantando homens e mulheres para exortar a igreja pelo amor que Ele tem à igreja, porque Deus só exorta quem Ele ama. Meu filho, deixa eu dar um dado para você. A partir do momento em que você não for mais exortado pelo Senhor, porque Deus já te voltou. Se a exortação já não bate mais sua porta, é porque você já foi regurgitado por Ele. Enquanto Deus está te exortando, é o desejo de Deus que você volte para o centro da vontade dEle. Enquanto Deus está te exortando, é porque Ele está dizendo para você que você tem tanto valor, que Ele exorta você com um ímpeto de amor, mesmo sendo às vezes ignorado por você que está sendo exortado, porque Ele não quer que você se perca, Ele não quer que você se vá, Ele quer você por perto, Ele quer você próximo dEle, Ele quer você ser instrumento dEle, semeador dEle. Hoje a gente tem lâmpadas de LED, incandescente. Na época da minha avó era lamparina mesmo, que a gente reunia em torno da mesa, com aquela lamparinazinha de metal, com querosene. Esses irmãos chegaram a pegar nessa época, aquele pavio que ficava ali, quando tinha querosene, tinha fogo.
igreja, mas não tem combustível. A gente quer que o fogo desça sem lenha. A gente quer que Deus mande fogo para o altar desarrumado. A gente quer vida de milagre sem praticidade de vida individual. A gente quer rasgar o Santo dos Santos e entrar nele de qualquer forma. Não é assim. Não é porque nós estamos no tempo da graça que foi de graça. Custou caro para a gente estar no tempo da graça. E o Senhor ainda deseja que a igreja dele seja santa, lavada e remida no seu sangue. E a gente ficava ali em torno da mesa, batendo papo, contando história. Não tinha nem telefone de linha nessa época, que me diga celular. E era um papo legal, que a gente ficava ali ouvindo os mais velhos falarem. E no outro dia estava todo mundo com o nariz tudo preto, né? Aquela fumaça. Hoje a gente já não tem mais isso. A gente já não quer mais acender a candeia. Quantas casas vivendo na escuridão espiritual? Quantas pessoas individualmente já não tem mais luz? As palavras são vazias. Você senta para conversar, a conversa é oca, só fala do que não presta. Quanto interesse da gente entrar, irmãos, foi falado aqui no culto de ontem, em páginas cujo tema já foge a característica espiritual da igreja. Fugir do gospel, crente aranha. E a gente fica, parece que babando por uma notícia ruim de um irmão nosso para a gente propagar, quando a gente deveria entrar no quarto e chorar pela vida de quem caiu. A gente está ajudando a pessoa a acabar com a história, a reputação, a vida dessa pessoa. Quando os homens de Deus que somaram, que foram baluartes do Evangelho, foram descartados pela igreja porque pecaram. Quando os ícones da fé, da minha própria geração, que hoje já não tem mais altar para ministrar, porque errou uma vez, e porque eu não cometi o pecado que aquele irmão cometeu, eu me sinto mais santo do que ele, como se eu pudesse aferir a santidade dele, a partir da minha, que a minha justiça diante de Deus são trapos de imundície. Não há bem nenhum em nós, senhores. Nós somos infinitamente dependentes da graça do Senhor. Aleluia. Que diferencia a gente que está aqui hoje de alguém que está agora no boteco trêbado, é o Espírito Santo que teve misericórdia de nós e nos encontrou no meio do caminho e nos remiu e nos redimiu pelo sangue de Cristo. Aleluia. Não há diferença entre nós e eles. Nós precisamos acender a candeia, irmãos, urgentemente. A igreja precisa voltar a orar urgentemente. A igreja precisa se reunir no templo para pedir perdão, se humilhar, se arrepender, não para rogar ao Senhor através de uma campanha de 7 semanas para que Deus me dê um carro novo, para que Ele me tire da casa que eu estou e me leve para uma casa maior, para que Ele me dê um emprego onde eu possa ganhar 3, 4, 10 vezes mais do que eu ganho. Tudo isso é muito bom, mas tudo isso é fútil demais. O Evangelho é maior que isso. O sangue de Cristo é melhor que isso. O Espírito Santo é infinitamente melhor do que os prazeres desta vida, que são passageiros demais. Acender a candeia não é uma opção. Acender a candeia, irmãos, é a necessidade mais urgente da igreja de hoje. Faz lembrar de um dos grandes nomes da fé, chamado Jonatas Edwards. Quando
chegou numa cidade promíscua. Ele passa 3 dias e 3 noites orando, chorando, clamando, pedindo almas ao Senhor, para satisfazer o seu desejo de ver alguém rendido no altar. No culto em que ele foi ministrar a palavra do Senhor, e a palavra antigamente era totalmente diferente ministrada de hoje. Os homens antigamente eles ministravam através de manuscritos lidos, colocados na frente do seu rosto, começavam a ler a mensagem dada pelo Espírito Santo a eles. Segundo narra o próprio Jonathan Edwards, ele diz que o semblante das pessoas naquele culto eram semblantes de homens vazios, distantes de Deus. E ele começou a pregar uma das suas mensagens mais conhecidas: pecadores nas mãos de um Deus irado. E no meio da mensagem, alguém saiu do plenário, correndo, se debruçou sobre um altar, deu um grito e pediu para ele: para a mensagem, pregador! E ele, quando olha para a igreja estava, na sua grande maioria, agarrados nos pés dos bancos, escondidos debaixo de cadeiras, porque eles acharam que o juízo final havia chegado, com uma mensagem lida, sem entonação de voz, sem muita eloquência. Ele não era um pregador eloquente. A história diz que os próximos 3 dias pós aquele culto, as pessoas passavam pelas casas e conseguiam ouvir os soluços dos crentes clamando por socorro, por misericórdia. Está faltando fogo em nossas igrejas, porque a gente não está acendendo a fogueira em casa. Está faltando fogo nas nossas igrejas, porque a gente quer vir para o templo com a lamparina apagada e quer que o altar taque fogo no seu pavio. Mas a responsabilidade não é apenas do altar, porque todos nós somos um altar onde o Espírito Santo quer incendiar. Isso aqui é só um espaço físico para a gente pregar. O altar não é isso aqui, irmãos. O altar é a minha vida. O altar é a sua vida. E onde o altar aceso passa, ele incendeia aquele ambiente. Acender a candeia. Acender a candeia. O que você tem feito para acender o fogo na sua vida? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você chora? Quanto tempo tem que você não chora? Quanto tempo tem que você não derrama uma lágrima? Que você não sente mais aquele fulgor do Espírito Santo tomando você? Lembra aí comigo? Lembra daquele tempo gostoso que você chegava nos cultos, mas você não chegava contando que ia receber, você já levava alguma coisa para transportar, você já ia na expectativa, na fé: Senhor, eu vou chegar lá, o Senhor vai falar comigo, eu preciso de uma palavra do Senhor, eu não quero continuar sem direção. Você já ia para a candeia acesa, e não precisava de muita coisa não, irmãos, muito apetrecho, muito enfeite, não, na simplicidade do ambiente, mas lamparina acesa, candeia acesa. Alguém pegava o microfone, começava a falar, às vezes até errado mesmo, o português sendo colocado fora do vernáculo, mas a missão de Deus começava a soprar para além do que ele estava falando, e ia pegando conta, tomando conta, incendiando, aquecendo as brasas, movendo o ambiente. Daqui a pouco estava todo mundo falando em língua e você chorando. Quanto tempo tem que ser? Quanto tempo tem que você não marcha mais? Eu marchava. Já viu que você conjuga todos os termos espirituais no ar? Você orava, você marchava, você falava, você tinha, você lia. Para
com isso. Volte para hoje. Não tem escassez de fogo no céu. O Deus que lançou o fogo no altar que Elias consertou é o mesmo Deus que está aqui nessa noite e tem fogo para lançar no teu altar. Aleluia. Problemática é que a gente quer viver a vida, lá vão ter. A gente quer viver a vida, Deus dará. A gente quer viver a vida de sanguessuga, sugando a unção do irmão que busca, mas sem predisposição para dobrar o joelho e só sair de lá quando o céu me visitar. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Deus. Santo de Deus. Pedintes espirituais, mendigos de coisas do reino, quando o culto tem uma mesa posta com tudo que tu precisas e ainda um tanto mais. Se tu quiseres sentar nela, tu podes comer pão fresco, tu podes beber água limpa, tu podes desfrutar da comunhão dos santos, hinos, salmos, profecias, visão, revelação, tudo ainda está no altar do Senhor, para aquele que deseja. O que falta, irmãos, é azeite nas nossas lamparinas. Essa mulher acende a candeia. Pavios apagados. Exercite a sua fé, dê uma olhadinha para o lado, para frente, para trás. Você acha que o culto seria o mesmo se todos nós hoje fôssemos pavios acesos? Você acha que a quantidade de pecado oculto em nossa vida, pecados de estimação, ainda estariam aí se os nossos pavios estivessem acesos? Você acha que o Espírito Santo estaria gemendo, com gemidos inexprimíveis, tentando resgatar alguém que se perdeu do caminho, que saiu da rota, se os nossos pavios estivessem acesos? A pergunta de Deus para nós hoje é quanto tempo mais você vai viver a vida como um tição apagado, com cinzas, desfrutando de cinzas daquilo que um dia foi fogo, meu irmão? Tu já foi um altar aceso. Você já teve palavra de vida para quem estava morto. Você já teve mão estendida para quem estava caído. Você já foi socorro para alguém. Hoje o céu está gritando o seu nome e dizendo para alguém que está aqui nessa noite: acenda o seu pavio. Eu ainda quero te usar nessa terra. Cante, camaçou, baralha. Até quando você vai se conformar em viver uma vida gélida, apática, inerte, contando testemunhos de pessoas, quando você poderia estar contando o próprio testemunho de intimidade das coisas que Deus fez, quer fazer e quer dar continuidade em fazer na sua vida e através da sua vida?
nós é voltar a trazer bênçãos para a igreja, irmãos. Não é tempo de festa, é tempo de rasgar as nossas vestes. Não é tempo de riso, é tempo de choro. A igreja está gemendo, o mundo está gemendo, o povo tem padecido, os governos corruptos estão cada vez mais avançando e a igreja está morta. Satisfeito no seu mundinho de 2 cultos semanais, soberba de domingo a domingo, com uma Bíblia física debaixo do braço, que não faz nenhuma diferença na vida prática que ela deveria ter, arrotando santidade, quando dá vergonha de olhar na frente do espelho e enxergar a própria hipocrisia que a gente vomita no altar para transparecer para o outro que a gente é uma coisa que a gente sabe que não é. Não me dá sua dor no coração, não, irmão, me dá vergonha. Vergonha, eu sinto vergonha. Nós estamos tão descredibilizados que você vai passar numa ficha de banco. E se você falar que é pastor, tem gente que já te descarta. Que a igreja viveu. Os crentes antigamente compravam com a palavra. Hoje está ficando difícil comprar até com dinheiro. E a gente vem para cá, levanta a mãozinha, se alegra. Aí você é arrepiado no culto e volta para casa raso. Dizendo, nossa, que culto! Cadê o arrepio? Aí passou o resto da semana sem nem ao menos passar 30 minutos de oração. Como que nós vamos ter uma igreja poderosa? Sem igreja do morro. Jesus despedia os discípulos e eles atravessavam um lago e Jesus subia um monte para orar e passava às vezes 10 horas, 12 horas em oração. Um dos grandes homens da oração é chamado Eli Bundes. Passava às vezes 24, 48, 72 horas orando. Quem nunca ouviu falar de Davi Miranda, da Igreja Deus e Amor? Um homem que orava 24 horas, 48 horas, semanas, clamando ao Senhor. Quando subia no altar e começava a pregar, paralítico levantava sem pôr a mão para orar. Demônio manifestava sem fazer oração específica. Tamanho grau de poder que havia naquele ambiente. Um povo desejoso por santidade. Hoje nós estamos com os nossos pavilhos apagados, querendo produzir na força do braço. É por isso que a igreja não avança, porque a igreja nunca avançou na força do braço de homem nenhum. A igreja sempre avançou no poder do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Poder. Poder não é resultado de culto quando a gente está em comunhão. Poder é resultado de vida individual no quarto fechado.
Você pode ver o poder manifesto aqui, mas ele não começa aqui. O poder começa na individualidade entre você e o Espírito Santo sozinho. Segunda coisa que essa mulher faz, ela varre a casa. Ela varre. Mais uma vez, ela varre a casa. Era comum a tosquinha das ovelhas serem feitas nessa época dentro das casas. Por causa disso, as casas tinham uma certa quantidade de lã dentro. E a mulher precisou varrer a casa para encontrar a dracma. Irmãos, grande parte das coisas que nós estamos vivendo hoje não é ausência de milagre. É porque nós estamos tão sujos que a gente não tem autoridade para entrar no Santo dos Santos. O pecado para nós hoje é algo normal, tão natural que não incomoda. As pessoas estão relativizando tudo. A verdade bíblica, algumas pessoas acham que é a verdade para elas, ou não, essa é a sua verdade. Essa não é a minha verdade. Não, querido. A verdade bíblica não é sua, não é minha, ela é a verdade. E nós precisamos varrer a nossa casa, varrer nossa mente, varrer nosso coração, varrer nossos olhos, nossos ouvidos. Aquilo que você escuta desce para o seu coração. Aquilo que você vê desce para o seu coração. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se nossos olhos forem ruins, nós veremos trevas. E quais trevas veremos? Como que você quer ter uma vida de poder, se alimentando daquilo que é sujeira? A gente precisa varrer a casa, eliminar da nossa vida aquilo que o Espírito Santo não aprova. Ter coragem para dizer não. Ter coragem para cortar vínculos. Ter coragem para radicalizar. Porque se você não perder amizades que hoje estão afundando você, você vai perder o céu junto com essas amizades. Então você precisa ser radical. Em relação ao mundo, você tem que ser radical. Que comunhão há entre Deus e Baal? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre aquilo que é puro com aquilo que é profano? Varrer casa. Porque você não vai achar o que perdeu na sua rotina diária no meio dessa sujeira que entrou aí. Preciso você varrer. E eu encerro aqui, irmãos. Ela toma uma última atitude. Ela busca, mas ela busca diligentemente. Você sabe o que é diligentemente? É cuidadosamente, meticulosamente, detalhadamente, minimamente. Diligentemente não é procurar para achar, é procurar até achar. Deus não quer que você encontre nessa rotina diária somente com um desejo de ser melhor, não. Deus quer que você encontre na rotina diária a dracma que perdeu aí, mas Ele quer ver seu esforço até que você ache. Sabe por quê? Porque nessa época o esposo saía muito cedo para o serviço, mas ele voltava ao anoitecer. E quando essa mulher observa que na sua testa faltava uma dracma, ela sabia que quando o esposo voltasse para casa, a primeira coisa que ele olhava não era se a casa estava limpa. Ele olhava primeiro para a testa dela, para ver se ali tinha a quantidade de qualidades que a mulher tinha em relação a ele quando ele saiu pela manhã. E ela não queria que quando o esposo retornasse para casa, olhando para a sua testa, descobrisse que ela já não era plena em relação a ele. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Jesus está voltando para buscar a mim e a você.
E nesse dia ele vai olhar para ver se a dracma que ele te deu vai estar no mesmo lugar de quando ele saiu. Acender a candeia, varrer a casa e buscar diligentemente é tudo que a igreja moderna precisa para voltar a ser a igreja de Atos dos Apóstolos, que não era uma igreja perfeita, que estava distante de ser uma igreja perfeita, mas que é uma igreja moderna, uma igreja que tinha fogo aceso, uma igreja que tinha vida prática bíblica, uma igreja que tinha exercício dos dons dados a ela pelo Espírito Santo.